Vacina chegando, repórter Marcela Terra. Bom dia, Marcela. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio Gilberto. Bom dia a todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. No fim da tarde de hoje, no comecinho da noite, vai chegar então o avião com 1 milhão de doses da vacina da Pfizer, Esse avião, ele vem direto da Bélgica, ele já está aí sobrevoando, a gente está aqui esperando ansiosamente. Eu estou aqui no aeroporto de Campinas, o aeroporto internacional de Viracopos, que é onde então chegarão essas doses da vacina. Daqui, Pedro e Cláudio Humberto, elas vão ser levadas, para o centro de distribuição que fica em Guarulhos, e aí então vai para o Ministério da Saúde, que eles vão fazer a distribuição de forma proporcional e igualitária entre todos os estados. Bom, o grande desafio dessa vacina agora, em relação à distribuição e à logística, é a questão da conservação da dose em temperaturas baixas, porque ela originalmente era aquela que tinha que ser preservada a menos 75 graus Celsius. Mas a Anvisa fez alguns estudos e percebeu que dava para preservar aí em menos 25 graus, entre menos 25 graus e menos 15 graus. Então, eles vão ter que ser rápidos nessa logística, por isso que metade vai continuar, então, no centro de distribuição quando elas chegarem, a outra metade, primeiro 500 mil que serão distribuídas, e uma semana depois as outras 500 mil doses serão distribuídas, porque as pessoas precisam se vacinar entre 3 e 5 dias, para que a vacina, então, não perca a validade. Lembrando, levando em consideração aí toda a rede de frio, a rede de vacinas, as geladeiras que tem nos postos de saúde, tem que ter a conservação correta. Apesar da própria Pfizer, do laboratório, ter feito aí uma embalagem especial para conseguir preservar com gelo seco, então já dá uma segurança maior aí também para essas doses da vacina. E lembrando que esse aí é a primeira remessa de 100 milhões de doses que foram compradas pelo governo federal, e aí a gente vai ter essas 100 milhões de doses até o final de julho, Pedro e Cláudio Humberto. Como é que vai ser a distribuição dessa vacina da Pfizer, hein, Marcela? Explica pra gente aí, porque tem algo diferente do que a gente tem visto até agora, né? Não, com certeza. Então, como eu estava falando, essa vacina, ela precisa ser preservada a uma temperatura muito baixa. Normalmente, as vacinas aqui no Brasil, elas são preservadas entre 2 e 8 graus. Aí que é a temperatura de geladeira, podemos dizer assim, Mas aí, essa vacina, ela tem que ser preservada numa temperatura muito abaixo, Menos 25 graus, que já foi autorizado pela Anvisa. A menos 25 graus, essa vacina, ela só pode ser estocada por 1 mês. Depois de 1 mês, ela já perde aí a eficácia. Então, eles têm 1 mês para conseguir fazer essa distribuição, que vai ser feita de 2 formas. Primeiro, 500 mil doses serão distribuídas aí para os estados de forma igualitária, e quando essa vacina chega no postinho de saúde, que aí então ela vai para a temperatura de geladeira, ou seja, aqueles 2 a 8 graus, que é aí como funcionam as redes das UBS, os postinhos de saúde, ela tem a eficácia garantida até 5 dias. Então, quando essa vacina chega no postinho de saúde, ela tem que ser aplicada em até 5 dias. Por isso que o governo não pode perder tempo, tem que ter uma logística muito cuidadosa em todas as etapas do processo para nenhuma vacina ficar fora da temperatura controlada no tempo correto. Depois que essa primeira dose for aplicada, tem um intervalo de 21 dias até a segunda dose, então mais ou menos uma semana e meia, eles vão pegar as outras 500 mil doses que vão estar estocadas aí na temperatura de menos 25 graus para fazerem aí a distribuição, e aí as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina da Pfizer vão receber a segunda. É uma forma de garantir aí que essas pessoas que tomaram a primeira vacina recebam a segunda, e também a preservação da dose aí na temperatura correta, Pedro. Aí a Marcela Terra explicou. Qual é quantos graus de temperatura? Menos quanto aí que você falou, Marcela? Entre menos 25 graus e menos 15 graus. Cláudio Humberto. Vou dar um exemplo Fala, Marcela. assim. Sabe quando a gente vai num boteco, E aí tem na geladeira para preservar a cerveja? Geralmente ali é menos 2 graus, 1 grau, 2 graus. Então para pensar que ainda é mais que isso. Ainda tem que ser muito mais gelado que isso. Em Maceió nunca teve isso aí não, Cláudio Humberto, hein? Menos 25, Cláudio? Não, né, Marcela? Hein, Marcela? Só se for 25 mais. Aí tem todo dia.
Tá certo. Pois é, aqui, enfim, aquela expressão cerveja estupidamente gelada, eu acho que caberia aí nessa geladeira com menos 25 graus, é impressionante. Mas o Brasil já tem condições mesmo de armazenar essas doses que estão chegando, isso não vai ter nenhum problema. E o importante é que, mas é pouquinho, né? 1 milhão não é quase nada, mas de qualquer maneira corresponde a um dia de vacinação no Brasil, o que é legal, né? Ontem, por exemplo, o Brasil, Pedro, imunizou ou aplicou 1.090.000 doses de vacina. Mais uma vez, o Brasil passou de 1 milhão de vacinas aplicadas, né? Já é a 7ª ou 8ª vez que isso acontece. Pelo segundo dia consecutivo, um dado interessante, viu, Pedro? É que foram aplicadas mais vacinas em segunda dose do que em primeira dose, o que é legal e também meio que põe em xeque as informações tão difundidas e que acabaram-se as segundas doses. Isso não é verdade, né? Ontem foram aplicadas 484.500 vacinas em primeira dose e 608.000 vacinas em segunda dose, o que perfaz aquele total que eu mencionei, né? A situação no Brasil neste momento de vacinação é muito interessante. O Brasil já aplicou 45 milhões e meio de vacinas em todo o país, das quais 30 milhões e 800 mil em primeira dose, né? É um bom número. Se você considerar, por exemplo, que o Reino Unido, que foi o primeiro país a aplicar vacinas, e tem 5 fábricas de vacina lá, o Reino Unido aplicou 33 milhões de doses até agora, e o Brasil já aplicou 12 ou 13 milhões de doses a mais. Evidentemente que a diferença é o tamanho da população, né? Lá no Reino Unido a população é à volta de 70 milhões de pessoas e o Brasil 210. Esses números são muito positivos e muito bons, né? Marcela, obrigado pelas informações aí. Fica de olho aí, hein? Quando o avião chegar aí no fim da tarde, você informa nós aqui, tá bom? Vou ficar plantada aqui, aguardando essa dose. Quem sabe eles não olham pra mim e pensam, vamos fazer um teste aqui com você, pra ver se você recebe uma. Tem muita gente nessa expectativa. Obrigado, Marcelo. De repente rola a xepa, né? De repente a xepa, né? Tem muita gente se vacinando com as sobras das vacinas aí nos postos de saúde de todo o Brasil. Bom, são 8h31. Você tá com a gente aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, vai mandando a sua mensagem para nós, 11 99904 8756. Você também pode nos acompanhar com imagem pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Rede Bandeirantes de Rádio.